Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. A semana passada nós terminamos uma série de vídeos sobre doenças cardiovasculares. E essa semana nós vamos mostrar para vocês sete motivos, sete coisas que fazem mal, que podem prejudicar o seu coração. Então vamos lá. Descobrimos também a semana passada e essa série de vídeo que arteriosclerose, que infarto não é só do coração, em sim do corpo todo. Então tem arteriosclerose, tudo isso daí é infarto no corpo todo. Explica um pouco melhor, Ana. O vaso sanguíneo inflama por dentro por vários fatores, aí vai ficando endurecido, enrijecido, aí vai ficando irregular, esse processo chama aterosclerose. E depois vai começando a acumular colesterol e cálcio dentro e acaba entupindo. Isso pode acontecer em qualquer vaso do corpo. Pode acontecer no cérebro, no coração, lá embaixo, que dá impotência em alguns homens, nas pernas, onde tiver artéria pode acontecer. Mas, Sapiens, isso daí não é para você ficar desesperado. Ah, meu Deus, estou com pressão alta, eu vou morrer, igual eu fico, entendeu? Porque 1/3 das mortes é por doença cardiovascular. Por isso que a gente fez uma série especial sobre isso. Das mortes do mundo inteiro. O outro terço é por causa de câncer e o outro terço é por todos os outros motivos. Mas, como o Esteban falou... Hoje nós vamos revisar os motivos pelos quais as pessoas têm infarto no corpo todo, derrame, problema cardiovascular. Então, teve aquele estudo PURE, que é aquele estudo que avaliou amostras de população urbanas e rurais. Você lembra que eu já falei dele, né? Que vê amostras de vários países, no mundo inteiro, então é bem abrangente. E eles conseguiram mais ou menos definir, ter uma suposição de que cerca de 2/3 de todas as mortes por doença cardiovascular poderiam ser evitadas, porque elas são decorrentes de fatores modificáveis, tá? E são esses 7 fatores modificáveis que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, porque são coisas que você pode modificar. Se você identificar que você tem, você já está... A primeira coisa é descobrir, né? Depois você tenta mudar. Então, hoje a gente vai focar nesses riscos todos, mas de número 2, se você sabe o que é número 2, só dos riscos maiores que número 2, que é o número lá explica esse número aí. Pela estatística epidemiológica, o que acontece? O estatístico Bradford Hill, ele estabeleceu que não é toda associação estatística que você tem que confiar e você achar que aquele risco é causa daquela consequência. Então, assim, o que é que a gente geralmente foca? A gente geralmente foca nos riscos moderados para fortes. O que a gente vai fazer aqui é resumir, eu vou resumir para vocês todos aqueles fatores que foram de 2 vezes mais arriscados para cima. Ou seja, a pessoa tem 2 vezes mais chance do que quem não tem aquela questão de ter doença cardiovascular. Dá um print na tela, gente. Vamos colocar para frente essa imagem. Então, vamos focar só no que é risco 2 vezes ou mais, tá? 1, qualquer coisinha assim, a gente deixou de lado, porque muitas vezes está diluído por outros fatores aí que vêm junto. Ok, qual que é a primeira condição? Cigarro? Não, antes disso, o estudo PURE descobriu justamente que pessoas de baixa escolaridade e que vivem em países de baixa renda têm cerca mais ou menos de 2,7 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular ou morte por doença cardiovascular. Mas isso talvez por conta do sistema de saúde que não atende direito, sempre lotado, porque a medicina é cara, esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa que tem baixa escolaridade não se importa, acha que tanto faz, não vai atrás de cuidar da saúde. Então, assim, não é... Já escutei falar que que refrigerante escurinho vermelho é igual o que não tem açúcar, ou seja, o diet tem açúcar. Você já ouviu uma pessoa falar isso, né? Já ouvi falar isso, tem muito mais açúcar. Quer dizer, os dois são refrigerantes, os dois são industrializados, os dois não são comida de verdade, mas um tem muito açúcar e o outro não é exatamente igual. Então, né? O fator de instrução é muito bem relevante em relação a isso, né? Então, mas também não é só porque você não tem tanta instrução que você não vai procurar cuidar da sua saúde. Então, se você está numa dessas situações, tente mudar de algum jeito, né? Mesmo países de baixa renda têm prestação de saúde, ou deveriam ter, que você possa ter acesso. Então, vá atrás, não fica assim, se largando nas doenças, não. E agora, gente, o óbvio do óbvio do óbvio, número 2, cigarrinho. Segunda condição, tabagismo.
Aí o pessoal brinca assim, não, mas eu conheço gente que vive até não sei quantos anos fumando, mas ó... O vô da fazenda que ficava lá fumando o tabaquinho que ele plantava, fazendo ginástica o dia inteiro, para cima e para baixo. E tem gente que tem uma certa sorte, ou enfim, às vezes morre de outra coisa antes, mas a questão é que o tabagismo, ele aumenta ó, de 2,5 vezes até quase 4 vezes o risco de você ter doença cardiovascular. E mais de 2 vezes o risco de morrer por doença cardiovascular, mesmo que seja aquele mastigado, que aumenta o risco de infarto também e de angina, mesmo que não seja o fumado, né? Então, né, mais uma coisa para modificar, se você fuma... Pare de fumar imediatamente, come um chicletinho e vai cortando. Condição número 3, continuando com as provas, álcool. Você que gosta da ideia de que o álcool diminui doença cardiovascular, né? Eu não tenho mais essa certeza não, depois dos 53 anos de idade. Mas vamos lá. Não é porque a gente acredita numa coisa que essa coisa existe, é real, né? Então, o que o mito dos botequeiros, né? É o mito falando da bobagem. dieta mediterrânea. Mas assim, não tem evidências de que beber de leve a moderada quantidade realmente vai te proteger. O que existe são evidências fortes, ó, 2,3 vezes de doença cardiovascular e mais de 3 vezes de ter AVC no cérebro hemorrágico, aquele que explode e sangra o cérebro. Se a pessoa for um etilismo forte, que é a pessoa que toma mais de 6 doses por dia, né? Isso aumenta muito o risco de doença cardiovascular. E doenças, Ana? Tem alguma doença aí que aumenta o problema de ter infarto, de ter derrame, esse tipo de coisa? Várias doenças. Vamos começar pela síndrome metabólica. A síndrome metabólica, se vocês não sabem o que é, a gente explica direitinho os fatores da síndrome metabólica, vai ter vídeo aqui para vocês acompanharem. Vamos colocar aqui, né? Mas assim, síndrome metabólica em geral é quando a pessoa tem obesidade central, né, tem a circunferência abdominal alta, pode ter diabetes ou pré-diabetes, pressão alta ou um pouquinho antes de ter pressão alta, triglicérides alto, o colesterol bonzinho baixo, então tem esses fatores. Quem tem a síndrome metabólica, ó, aumenta mais de 2 vezes o fato de ter doença cardiovascular, 2,4 vezes o risco de morrer de doença cardiovascular, 4 vezes o risco de ter uma doença coronariana, que é infarto e derrame, né? E 2,3 vezes a chance de morrer de infarto. Então, se você tem alguma dessas características de síndrome metabólica, vai atrás, porque tem como cuidar, como reverter para você não chegar nesses números. Ana, quem tem síndrome metabólica e diabetes, como é que... Porque a síndrome metabólica é um dos fatores, né, do diabetes. Mas às vezes a pessoa tem o diabetes sozinho. Geralmente tem síndrome metabólica junto, tá? Quem tem mas às vezes 2, tem diabetes tipo 1 também. Mas vamos focar aqui no tipo 2, que é o muito mais comum. Certo. Né? O diabetes tipo 2 aumenta 2 vezes algum evento de doença cardiovascular, 3 vezes o risco de morte por doença cardiovascular. Na mulher é pior, quando a mulher tem diabetes, ela tem 3,6 vezes mais chance de ter um problema coronário, que é infarto ou angina. O homem aumenta em 2 vezes esse risco. Então, assim, ter síndrome metabólica e ter diabetes tipo 2, realmente... tem que fazer o tratamento, tem que tentar reverter de algum jeito e tem como ajudar a reverter com alimentação, tá? Ana, número 6, pressão alta, quase todo mundo tem. Ó, chegou um casal ali que os dois têm, eles começaram a prestar atenção. E fica até o fim desse vídeo, porque o mais importante está no final, viu? Eles dividem os remedinhos, né? Eles racham. Compartilham os remedinhos. Compartilham os remedinhos. Então, ó, ter pressão alta, aumenta... Eu coloquei aqui um pouquinho menos que 2, porque já entra naquela categoria do Bradford Hill de moderado, né? 1,8 vezes a chance de ter AVC ou morte por doença cardiovascular e quase 3 vezes a chance da pessoa ter uma doença coronária. Se você, mulher, que durante a gravidez teve pressão alta, você tem quase 3 vezes mais chance de ter angina ou infarto no futuro. Então, são coisas realmente que tem que cuidar muito, ter bastante atenção nisso daí, né? E se a pessoa tem 9, qual que é o 9 que não tem a doença aí? Não, é porque aí você vai me perguntar assim, mas e se a pessoa controlar, né? Então, e se ficar controlado, e aí? E aí consegue Quantas reduzir. vezes diminui? Olha só como diminui. Diminui em 63%, mais da metade, o risco de ter infarto ou AVC, se você conseguir controlar a pressão. A pessoa que tem aquela pressão estourada 16 por alguma coisa, se ela conseguir chegar perto dos 12 por alguma coisa, 12 por 8, ela já diminui mais da metade o risco de ter infarto ou derrame, né? Gente, agora vem uma que vocês nem imaginam o que é. Tá aqui em condição. Todo mundo esquece quem tem pressão baixa igual eu. E aí? Não, se a pessoa tiver pressão baixa e tiver sintomas
toma, a pessoa que vive tendo pressão baixa que se levanta e vai desmaiar porque tem pressão baixa, essa pessoa também tem mais risco de ter doença cardiovascular e mortalidade geral. Então tem que tomar cuidado, tem que descobrir o que está acontecendo, né? Então vamos lá para a próxima, que eu já falei o que é, você já sabe. Spoiler alert. Que é dentes mal cuidados, cheios de tártaro e gengiva sangrando. Isso chama o quê? Periodontite. Periodontite, que generaliza, né? Tártaro, gengivite, perda, enfim, os dentes vão ficando soltinhos e tal. Então, ó, aumenta 2 vezes o risco de ter uma doença coronariana. Então, assim, procure um atendimento odontológico, isso é uma coisa que você pode fazer, qualquer um de nós pode fazer. Você tem seguro odontológico bem baratinho, viu, Ana? A partir de R$50. E no serviço público também tem, né? Então é bom você procurar, Sapiens, um dentista aí, fazer a limpeza de vez em quando aí nos dentes, escovar direitinho, passar o fio dental para não acumular. Aqueles dentes que ficam acumulados, a pessoa tem grande chance de ter problema cardíaco. Mas é porque aquilo é bactéria, desce, o que acontece? Pode descer, inflamar o coração por dentro, pode dar inflamação nas válvulas do coração. Mas o que a gente imagina é que assim, se está juntando cálcio no tártaro também, está juntando cálcio em outros lugares do corpo também. Por isso que tem essa pode ser que uma das explicações seja essa associação daí também, né? Tá, mas aí o seu dentista vai saber explicar direitinho. E aí tem um bônus para vocês. Agora entra os bônus. Qual é o bônus? Porque até agora a gente já falou daquilo que dá para evitar, né? Tem coisas que a pessoa não escolhe. Por exemplo, às vezes a pessoa nasce com aquela doença familiar de não conseguir reciclar o colesterol. Tem um defeito no receptor do colesterol, que é genético mesmo, né? É colesterol de 500, é um negócio bem alto, assim. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela sabe, infelizmente, que essas condições vão aumentar muito o risco de doença cardiovascular, quase 7 vezes, ó, de 3 a 6,7 vezes. E mais de 4 vezes o risco de infarto. Mas o que a pessoa pode fazer? Vai procurar especialista e vai tentar tratar, né? Ela não escolheu nascer assim, mas ela sabe que ela tem essa situação. Tem remedinhos aí bons para isso que vão abaixar bem. E tem várias doencinhas também, ó, coisa que a gente nem imagina. Intoxicação por cobre. Olha. Várias doenças autoimunes. Como é que se intoxica por cobre, Ana? Antigamente, dependendo, algumas pessoas usavam até DIU de cobre, ainda existe DIU de cobre, é muito raro acontecer, mas pode acontecer essa intoxicação. Tem alguns canos antigos de cobre que as pessoas bebiam água direto dos canos de cobre. Casa antiga tem Unidos isso ainda. Tem isso aqui no Brasil mas também. Aqui no Brasil a gente não está acostumado a beber água da torneira igual eles, né? Então, tem uns eventos aí que podem acontecer. Vasculites, que é quando a pessoa já tem uma doença que já inflama os vasos, então ela já começa, né, com esse risco maior. A gente vai deixar aqui, vocês tiram um print da tela se vocês quiserem, que são vários riscos, mas todos acima de 2, alguns bem altos, tipo lúpus. Lúpus tem um risco bem alto, rosácea, artrite reumatoide, todas essas doenças autoimunes que podem inflamar os ossos sanguíneos, psoríase e lúpus. Lúpus é bem marcante, principalmente em mulher, né, que ele é mais prevalente em mulher, né. Então a gente vai botar essas doenças aqui para vocês verem. Hormônios, Ana, falta de hormônio, o excesso deles também causa. Aos marombeiros aí, ó, chegou um marombeiro ali que está visitando o canal, para ele dar uma copiada no conteúdo e colocar no dele, ele tá tomando muito bomba lá, hein? E agora, ó, tô vendo aqui, ó, cuidado, hein? Olha só que interessante, como tudo no metabolismo às vezes é uma curva em U, né? Pouco é ruim e muito também pode ser ruim. Mulheres, por exemplo, que tiveram, às vezes não teve escolha, às vezes teve que fazer a cirurgia, tirou os ovários antes dos 50 anos. Essa menopausa cirúrgica precoce aumenta em 4,5 vezes o risco de doença cardiovascular, aumenta em 2 vezes o risco de infarto. Então, por isso que abaixo de 50 a gente realmente só tira o ovário quando não tem outra opção, entendeu? Hoje em dia é bem estabelecido isso. Homens com testosterona baixa, assim, no geral, não houve nenhuma evidência. O que aconteceu foi em pessoas que já tinham doença renal. E ao mesmo tempo tinham a testosterona baixa, então esses homens tiveram um risco de mortalidade bem maior, 4,5 vezes maior de doença cardiovascular. Só que a pessoa que tem doença renal, ela já tem um risco maior de doença cardiovascular, sim, por causa da troca do cálcio, a própria inflamação dos vasos, tudo isso. Só que os homens que faziam reposição acima daquele limite, que é o limite natural, que é justamente o que a gente fala, né? Você repor excessivamente, de forma suprafisiológica, ou seja, acima do que é natural para o seu corpo, essa reposição excessiva também aumentou quase 3 vezes o risco de ter um evento cardiovascular. Quais são os eventos cardiovasculares mais conhecidos? Infarto e derrame. Entendeu? Por isso é importante você ter o acompanhamento médico, aí você que tem essas doenças todas aí, no médico, ele vai te receitar lá uns remédios, tratamento, dieta, esse monte de coisa aí que para tentar
melhorar, né? E para finalizar, vamos fazer o checklist aí com vocês. Vamos ver, se vocês tiverem qualquer uma dessas condições aí, já dá o tiquezinho e fala assim, tem que resolver isso. Todas as coisas que a gente pode mudar. Podem ser responsáveis por diminuir 2/3 de todas as doenças cardiovasculares do mundo. Olha só que interessante. Fatores modificáveis, vamos lá, gente. Fatores modificáveis. Fumo, vai atrás de parar de fumar. Excesso de bebida alcoólica, vai atrás de reduzir esses excessos. Síndrome metabólica, aquela pré-diabetes que você não trata nunca, que o médico já avisou e você continua comendo o pãozinho no churrasco. Fica esperando virar diabético. Não espere não, porque diabetes também aumenta o risco cardiovascular. Obesidade, aquele homem que tem aquela barriga redonda de chope, dura. E os bracinhos fininhos sem a músculo. Gordura só dentro, né? Só Isso dentro. é bem característico de síndrome metabólica. Diabetes, tipo 2. Pressão alta. Escolaridade baixa, né? Se você tiver a oportunidade de se instruir, não precisa às vezes ser formalmente, né? Mas aqui tem vários canais no YouTube que falam de alimentação, de vida mais saudável, né? E a própria procura da assistência médica. Então, só o fato de você estar se instruindo, estar escutando essas informações, você vai ficar mais alerta. Você vai, eu vou fazer meu check-up todo ano. Não vou a gente passar, sabe aí que né? os planos de saúde governamentais são bem problemáticos, né? Mas vale a pena você marcar e esperar a data para ir lá ser atendido pelo médico. Tecnicamente a gente teria que tentar melhorar isso para todos, né? Mas... Porque, afinal de contas, os impostos deviam servir para alguma coisa, né? É verdade. Gente, chegamos em mais um fim de um DR das Dietas. Muito obrigado você que ficou até aqui. Um beijo e um abraço. Até a próxima Tchau, tchau. DR.